Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. O meu nome é Paulo França, você está na matéria de informática. Dou aula de informática para concurso há mais ou menos uns 17 anos, então eu tenho muita experiência para passar para você se o seu objetivo é aprender a fazer a prova do CESP. Agora, se o seu objetivo é aprender a mexer no computador, eu não vou te ajudar em nada, essa aula aqui não serve para absolutamente nada, viu? Outra coisa, assistiu a aula o dia inteiro? Está cansado? Está com sono? Está com fome? Pensa no dinheiro, pensa na sua estabilidade e o melhor, falei ontem na aula da FCC, vou falar hoje aqui de novo. Onde é que você vai estar em dezembro desse ano? Onde é que você vai estar? Pensa, janeiro, dezembro. Você vai estar onde? Lá na laje da sua casa, passando calor, com os pés dentro do balde, uma sombrinha na mão, você não passou no concurso público. Agora, se em dezembro desse ano, você estiver lá, curtindo o Natal, luz em Gramado, comendo chocolate, Trancoso na Bahia, Fernando de Noronha, você passou no concurso. Então, se você está cansado, com sono, com fome, fica a minha dica agora. Pensa no dinheiro e pensa necessariamente onde você vai estar daqui a 10, 12 meses. Isso é a saída para você, a partir de agora, focar e passar no seu concurso. Mais uma dica VIP que eu tenho que te dar, se você quiser realmente passar nos concursos públicos, é a seguinte: existe receita para passar em concurso público? Não, não existe receita, mas existe um princípio básico. Quer passar no concurso? Primeiro lugar, curso preparatório para concurso público. Segundo, provas de concursos anteriores para entender da dinâmica da banca que vai montar a tua prova. Ninguém está aqui para aprender direito, português, informática, vocês querem entender da banca. E ontem, por exemplo, na minha aula, eu falei muito da banca FCC. Hoje eu vou falar muito do CESP, certo? Primeiro lugar, curso preparatório para concurso público. Segundo lugar, provas de concursos anteriores. E terceiro lugar, você precisa estudar em casa. Bom, curso preparatório, você já está em um dos melhores do país, você está no ponto dos concursos e a partir de agora você é aluno do ponto. Segundo, provas de concursos anteriores. Relaxa que eu trouxe aqui várias questões do CESP que nós vamos resolver juntos. Professor, oi Joãozinho, pode falar. E se eu errar tudo? Não tem problema não, você vai errar tudo, mas vai entender tudo, então não tem problema nenhum. Curso preparatório, provas de concursos anteriores, 2 problemas resolvidos. Terceiro problema, estudar em casa. A pessoa desiste porque eu não tenho tempo para estudar em casa, então não vou passar no concurso. Para tudo, escuta o tio, coloca aí um pão de queijo nisso que eu vou falar agora. Que hora você acorda? Faz uma reflexão. Acordo 6. Quantas horas de almoço você tem? 2. Que horas você dorme? 11 horas. Que luxo é esse? A partir de agora, você é concorrente dos bons em concurso público. E o aluno que não tem tempo para estudar vai fazer o seguinte: acorda uma hora mais cedo, você tem 2 horas de almoço, almoça em 1 hora, você dorme às 11 da noite, dorme 11h30. Se em um dia você fizer isso, você ganha 2 horas. Sabe o que isso vale para concurso? Nada. 2 horas, um dia? Nada. Se você fizer isso durante uma semana, são aproximadamente 15 horas. Se você fizer isso durante um mês, aproximadamente 60 horas. E se você fizer isso durante 3 meses, que é o que falta, por exemplo, aí para a prova X e Y, são 180 horas. Presta atenção no tio Paulo. É o ideal de você passar no concurso? Não, não é o ideal, mas hoje eu sou atendido, com a graça de Deus, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no TRT, no TRF, na Receita Federal, sou parado em blitz na Polícia Rodoviária Federal por alunos meus que em algum momento da vida deles, eles acordaram mais cedo, comeram mais rápido e dormiram mais tarde. Isso é difícil? Isso é sacrificante? É claro que é, mas eu queria te lembrar que o sacrifício é momentâneo e o seu cargo é permanente. Se você colocou isso na sua cabeça, parabéns. A partir de agora, você não é mais um participante de concurso público. A partir de agora, você é concorrente dos bons. Sabe por quê? Você é aluno do ponto e está disposto a fazer isso tudo aí que eu falei. E só falta uma dica para eu te colocar no patamar de concorrente Mega Blaster ao quadrado para ganhar uma vaga em um concurso público. Só uma, escuta essa com muito carinho.
Aprenda a dizer não para as pessoas que insistem em sabotar os seus sonhos e sim para você pelo menos uma vez na sua vida. Porque quando você acordar mais cedo para estudar, abrir mão do almoço para estudar um pouquinho e dormir um pouquinho mais tarde, alguém vai te ligar e vai te pedir alguma coisa. Vai ser seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu cachorro, seu papagaio. Enquanto a gente não aprender a falar não, pelo menos uma vez para essas pessoas, necessariamente nós não vamos conseguir os nossos objetivos. 2017 é o seu ano, então a prioridade a partir de agora é você. Nos momentos que você separar para você, é estudo focado no concurso que você quer passar. E detalhe, né? Concurso para tribunal é o que não vai faltar nesse ano. Enquanto no ano passado a previsão era sombria, então esse ano já fica tudo mais fácil. Porque eu estou trabalhando de concurso para tribunal, eu tenho turmas, por exemplo, do TRT da 24ª região, tenho turma do TRT da 11ª região, do TRE de São Paulo, enfim, muitos alunos. E a previsão para sair agora é um atrás do outro. Então se prepare, acorde mais cedo, coma mais rápido, durma mais tarde. Ah, mas vou ficar cansado. Pensa no dinheiro. Mas eu vou cansar, professor. Aonde você vai estar? Lá em Gramado, comendo chocolate depois que você passar no concurso. Pensa nisso, preparação total agora para os concursos para tribunais. Esses tribunais que vão sair aí, muitos deles são feitos pelo SESP. Falei muito ontem da FCC, hoje vou falar muito do SESP. Significa que essa aula que eu vou dar, por exemplo, quem vai fazer um concurso da FCC não vai aproveitar? Hipótese alguma, claro que vai aproveitar sim. Só que hoje o meu foco é responder questões do SESP. Combinado, meu aluno, tranquilo, a partir de agora? E tem mais, hein? Ó, Aurilene, Vanessa, Gislaine, Eli, Adriana, Erlidson, Rejane, Leandro, Ana, Sofia, Tatiana e Edilaine. Tá vendo esses nomes que eu falei agora? Presta atenção. Todos vão passar no concurso em 2017. Sempre quando eu falo o nome assim, o candidato passa, viu? Então, em 2017, no final do ano, já vai dar para viajar. Viu, Eli? Viu, Adriana? Né? E vai dar para fazer empréstimo consignado também. Então, final do ano promete, viu? Vou começar com as questões com vocês a partir de agora. Foco total, informática para concursos é uma coisa, informática prática é outra totalmente diferente. Hoje no país existem 5 matérias que representam a base dos concursos públicos. 5. Quer passar em concurso? Vou te dar 5 para você estudar. Português, informática, direito constitucional, direito administrativo e raciocínio lógico. Os editais normalmente... Tem concurso em informática? Tem. Tem concurso, por exemplo, sem administrativo? Tem. Mas os concursos, de uma forma geral, têm as 5 matérias que eu citei e mais a parte específica. Então, se liga muito a partir de agora que eu começo a dar dicas de informática para a prova do SESP. Para que eu falei errado. Eu disse dicas, eu não dou dica, eu dou a questão da prova. Então, vem comigo agora e vamos começar a entender qual é a método que o SESP, basicamente, monta suas provas. Certo? Paulo. Oi. Sim? Eu tô rindo aqui, porque depois eu falo o nome dos meninos que vão passar no concurso. Ano passado aconteceu um negócio desse aí, você apontou o nome de uns 3, 4 aí, uma turminha aí, não sei se foi NSS, o que foi, não? Depois meu e-mail tava assim, o Paulo falou que eu ia passar, passei. O Paulo falou que eu ia passar, passei. Eu falei, comentei mesmo. O pessoal encheu a lista aqui agora, para você citar o nome, um por um. Então, desculpe. É isso aí, Júnior. Eu falei, passa mesmo, viu? Ó, comprovado cientificamente pelo Instituto Data Viana França, que aluno que presta concurso, e o tio Paulo fala o nome, passa no concurso público, viu? Então, vamos lá, minha gente. A partir de agora, questões do SESP relacionando provas de tribunais. Se errar tudo, mas entender tudo, tá ótimo. Pensa no dinheiro e vamos que vamos. Bom, primeira dica em relação aí às provas, né? Tribunais regionais, SESP, professor Euzinho Paulo França. Coloca um pão de queijo aí do lado, porque eu sou mineiro de Juiz de Fora, né? Minas Gerais. Então, mineiro é bom de concurso, hein? Então, a partir de agora, tribunais regionais. Qual é o foco do SESP nas suas provas? Já vou começar a te dar o caminho das pedras em relação a isso na matéria de informática. Ó, o SESP pega muito a questão de planilhas eletrônicas, editores de texto,
segurança da informação e protocolos de rede. Beleza. Qual é o ponto que ele costuma, assim, pegar com mais frequência? Se liga muito, mas muito mesmo, em segurança da informação. Joia? Segurança da informação é top, né? Falando de quesitos, por exemplo, de firewall, engenharia social, spyware, assinatura digital, certificação digital, princípio top em relação à matéria do CESP. O CESP também costuma dar atenção bem legal quando o assunto é planilhas eletrônicas e editores de texto. Quando a sua prova, edital CESP, falar em planilhas eletrônicas, você vai pensar em duas. Pensa no Calc e pensa no Excel. Microsoft Excel e LibreOffice Calc. Também costuma aparecer em prova como BR Office Calc. Quando o assunto for editor de texto, aí você já pensa no Microsoft Word e também, necessariamente, no LibreOffice ou BR Office Calc. Uma dica que eu dei ontem aqui no especial da FCC para tribunais, eu vou repetir agora. Presta atenção nessa dica. Atalhos de teclado, às vezes, caem em matéria de editor de texto. Então, tem uma dica top para você. Quando os atalhos de teclado forem citados para o Word, você vai pensar no português. Ctrl-N é negrito, Ctrl-I é itálico, Ctrl-S é sublinhado. Beleza. Agora, quando o assunto for o pacote LibreOffice, os atalhos de teclado são em inglês. Por exemplo, como é que escreve tudo em inglês? Tudo em inglês é all. Então, o atalho Ctrl-A seleciona tudo dentro do LibreOffice. Aí no Word, professor, como é que escreve tudo em português? É com T, né, professor? Então, o atalho de teclado no Word é Ctrl-T de tudo e no Writer, Ctrl-A, porque vem de all. Como é que escreve, por exemplo, negrito em inglês? Bold. Então, enquanto o atalho de teclado no Word é Ctrl-N para negrito, no Writer é Ctrl-D de bola, porque vem de bold. Como é que escreve abrir em inglês? Abrir em inglês é open. Então, enquanto o atalho de teclado para abrir um arquivo no Office, no Word, é Ctrl-A, já no LibreOffice, no BR Office, é Ctrl-O. Então, se liga, questões de atalho de teclado são vinculadas, às vezes, nas provas, e você precisa entender que quando o assunto é Word, o atalho é em português. Quando o assunto é Writer, o atalho é em inglês. Mas, como é que escreve salvar em inglês? Save. Então, se eu quero salvar um arquivo, basicamente, o atalho no Writer é o Ctrl-S. Ctrl-S que no Word vai sublinhar o arquivo propriamente dito. Então, eu quero que você tenha muita atenção no que diz respeito aqui, ó, a editores de texto, quando o assunto necessariamente for atalhos de teclado. No Word, atalhos de teclado em português. No Writer, atalhos de teclado em inglês. Planilhas eletrônicas, ó, Writer, planilhas eletrônicas do pacote Office, no caso é o Excel, e planilha eletrônica do pacote LibreOffice, é o Calc. Detalhe que eu citei na aula de ontem, e quem não assistiu essa aula de ontem, corre atrás depois e assiste, viu? Porque a aula vai ser gravada e disponibilizada para você também. Se você não assistiu, vou te dar uma dica de ontem também. Linhas e colunas. Sabe aquele negócio? A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5? Ó, vou falar e não é piada, tá? No dia da prova você vai ter que saber quantas linhas e colunas tem o Excel. Professor, pode falar, Joãozinho. Eu achei que eram infinitos. Ó, uma dica, tudo acaba, viu? Um dia tudo acaba. Pois é, tem fim. As linhas do Word, as linhas do Excel, as linhas do Calc, linhas e colunas têm fim. Então pega a sua caneta aí, larga esse WhatsApp aí, menino. Esse WhatsApp que você tá aí agora aí não vai te dar camisa para nada, não. Larga esse celular aí. Pega a foto aí para mim agora, a folha, e anota o seguinte. Excel, anota aí assim, Excel, linhas, 1.048.576. 1.048.576. Professor, oi, por que eu vou ter que saber quantas linhas tem no Excel, que isso não serve para nada no meu dia a dia? Você vai ter que saber para você ganhar 10 mil por mês num concurso que o CESP fizer aí para tribunal, para analista.
ganhar 6 mil por mês, aí você vai ter que saber as linhas do Excel. Como é que cai na prova? Podemos concluir que o Microsoft Excel tem 50.832 linhas. Você vai ter que marcar certo ou errado na prova do CESP. O meu aluno do ponto vai marcar errado. O Excel tem 1.048.576 linhas e, anota aí, 16.384 colunas. 16.384 colunas. Dado absolutamente irrelevante para o seu dia a dia, mas vai te levar lá para Fernando de Noronha, viu? Se depender dele. Detalhe importantíssimo, presta atenção. Esse número que eu falei para você agora serve nas versões 2007 do Excel para frente. 2007, 2010, 2013, está valendo. 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Nas versões anteriores, como por exemplo o Office 2003, é isso mesmo que o tio disse. Não é esse número de linha e não é esse número de coluna. Professor, nem precisa falar, porque o CESP não vai pegar uma versão tão antiga assim para fazer uma prova. Dever de casa do tio Paulo hoje. Você vai baixar o edital do TRE de Pernambuco, que a prova ainda nem aconteceu. Eu tenho uma turma enorme no ponto dos concursos do TRE de Pernambuco. Você vai baixar esse edital e vai ver escrito lá em letras garrafais, 2003. No início, no primeiro edital, eles nem falaram a versão. Aí fizeram uma retificação lá, colocando essa versão do Office aqui, ó. Office 2003. Então, o CESP, o nosso foco hoje, ele trata do 2003, 2007, 2010, 2013. Que é o número no Office 2003? Linhas. Linhas no Office, no Excel 2003. 65.536. Colunas, 256. Office 2003, 65.536 linhas e 256 colunas lá no Excel 2003. Passou disso? É o 2007. Então já é aquele número que eu te dei. Te dei colunas e linhas no Office 2003 e nos outros. Hora de falar de calque. Caiu o calque na prova do CESP que você vai fazer? Quantas linhas tem o calque? Bom, 1.048.576. O mesmo número de linhas das versões do Excel mais novas. Linhas são iguais. Número de colunas, 1.024. LibreOffice Calc, 1.048.576 linhas e 1.024 colunas. Professor, pode falar, Joãozinho? Isso não é justo. Isso não é justo. Está pedindo aí número de linhas e colunas. Se alguém te falou que o concurso é justo, é porque não entende nada de concurso, tá? O concurso não é justo. Ele pede o que você sabe de um jeito que você não está acostumado a responder. Você tem dois caminhos para isso. Primeiro, reclama. Segundo, se prepara bem, passa no concurso e recebe aquele salário. Então, eu acho que você deve se preparar bem para o que eles estão pedindo. Em prova, olha só, cai aquele botãozão bobão lá do Word chamado centralizar, lá na prova do CESP. Aí você acha que eles vão pedir assim? Assinale abaixo a função desse botãozinho? Ou podemos concluir que esse botãozinho tem função tal? Nem se você rezar todo dia. Lá no dia da prova, eles vão falar que esse aqui é o centralizar e vão te pedir necessariamente qual é o atalho de teclado compatível com essa função. No dia da prova, o meu aluno do ponto dos concursos vai chegar lá sabendo que o atalho de teclado Ctrl+E é o compatível com esse botãozinho que você está vendo aqui. Ou seja, fala do Excel, mas te pede o número de linhas. Fala do botão centralizar do Word e te pede o atalho de teclado compatível com ele. É aquilo que eu falei. Ou você reclama, ou você se prepara bem. E detalhe, aluno do ponto não participa de concurso. Aluno do ponto vai buscar a sua vaga. Então, a partir de agora, foco total, preparação total. Eu entro com vocês num grupo de questões, vou resolver e te mostrar como o CESP pediu questões de vários tribunais. Vem comigo a partir de agora, de 0 a 10, nível de atenção,
2.214. Vamos lá? TRE do Rio Grande do Sul. Prova do TRE do Rio Grande do Sul colocou para você na prova uma planilha. E nessa planilha, uma imagem. Está aí uma grande diferença do CESP para as provas da Fundação Carlos Chagas. O CESP é muito visual. O CESP coloca imagem de botãozinho para cá, imagem de planilha para lá. O CESP é muito visual nas suas provas. E a Fundação Carlos Chagas já é mais seca, né? Então, como hoje foco muito no CESP, você vai se acostumar aí, porque as imagens são um ponto forte dessa prova. Vamos lá? Considerando a figura apresentada ao lado, tá aqui a figura, que mostra em edição uma planilha eletrônica do LibreOffice Calc. Se liga. Versão 4.4. A ação de realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse nisso aqui, nesse botão, localizado na barra de status, permitirá. Então, a prova do TRE do Rio Grande do Sul, Tribunal CESP, pediu o seguinte, clicou 2 vezes nesse botãozinho bobão aqui que está lá na barra de status. Onde que ele está, professor? Está aqui, ó, meu aluno. Ó. Se liga aí que o botãozinho é esse aqui, ó. É uma paginazinha em branco, olha só, com um asterisco do lado. Aí a prova colocou essa questão, CESP, e te perguntou qual dessas alternativas seria necessariamente a correta. Se liga, meu aluno, olha só, presta atenção. O CESP, quando coloca botãozinho na prova, é para pedir a função. E detalhe, olha isso aqui, não é uma questão de marcar certo ou errado, é uma questão de alternativas. Ah, professor, eu achei que o CESP só fazia a prova de certo e errado. Por isso que o tio está aqui hoje, para te mostrar que achar isto não está certo. O CESP faz provas, em 90% delas, com gabarito de certo e errado, e uns 10% ele também faz desse tipo de gabarito aqui. Então a prova perguntou o que ia acontecer, basicamente, se eu clicasse nesse botão. Joia, vem comigo. Tá vendo esse botãozinho aqui? Toda vez que ele aparecer lá embaixo na barra de status, significa que você tem que salvar a planilha. Tem alguma coisa nela que ainda não foi gravada. Aí o que você faz? Vem aqui no botãozinho salvar e clica. Você vai perceber que esse botão aqui some imediatamente. Clicou no botão salvar, esse botão sai daqui, aqui de baixo, porque você não tem mais pendências para gravação nesse documento. Beleza, então essa é a função dele, professor? Exatamente. Indicar se existem pendências para gravação no documento. Vamos procurar a alternativa certa? Vamos lá. Letra A da prova diz o seguinte, criar uma função que inserirá na célula D12 o valor. Uai mesmo, né? Mineiro, né? Eu acabei de falar para você que esse botão indica se esse arquivo foi gravado ou não, se tem pendência. Então a letra A está fora. Ativar o detetive da planilha. Existe detetive? Tem sim, ó. Detetive está aqui dentro, ó. Dentro da barra de menu, você encontra o detetive, está aqui no menu ferramentas. Você clica no detetive e você consegue procurar por uma fórmula que esteja dentro das células. Existe. Mas esse botãozinho, como eu falei, indica pendências para gravação no documento. Vamos lá. Ativar a proteção do documento? Não. Letra E. Exibir alertas na planilha mostrando possíveis erros nas construções das funções? Não. Professor, só salvou, só faltou essa aqui, ó. Letra D de dados, salvar o documento. Presta atenção. Qual é o papel deste botão? Indicar a presença de pendências para gravação no documento. Agora vem o pulo do gato Mega Blaster ao quadrado. Não vai contar isso para ninguém não, viu? Fica dando dica para o concorrente não, viu? Olha aqui, ó. Ele indica que tem que gravar a planilha. E um recurso adicional dele é o seguinte, se eu clicar em cima dele 2 vezes, é a mesma coisa que clicar no botão salvar, ou clicar no menu arquivo e em seguida ativar a opção salvar. Então, se liga,
O botãozinho que está lá embaixo tem como função inicial indicar a pendência para itens em gravação. E se você clicar nele 2 vezes, faz o mesmo papel que o botão salvar. O meu aluno do ponto foi para a prova do TRE do Rio Grande do Sul sabendo disso. E marcou, salva o documento. Quem não faz a preparação certa, a preparação adequada, vai olhar para essa letra D e vai falar assim, é qualquer coisa menos isso. Porque salvar é aquele disquetezinho que fica lá em cima. Mas o meu aluno foi para lá, sabendo dessa situação. Certo? Tranquilo? Vou passar para a próxima questão. Antes de passar, fica a dica. Já estão disponíveis lá no site do Ponto dos Concursos as minhas maratonas para o CESP e para a Fundação Carlos Chagas. Nesse projeto Maratona CESP, por exemplo, foco em questões, aulas ao vivo, onde eu fico aqui, ó, uma aula por semana durante 3 meses, só executando provas com você, com esse formato, ao vivo. Depois, no final da aula, se você quiser, confere lá as minhas maratonas que já estão disponíveis. Joinha? Vamos passar agora para a próxima questão. Vamos seguir aqui, então, o feedback de vocês aí agora no chat, por favor. Como é que está o sinal? Joia? Beleza? Então, vou até fazer o seguinte. Eu vou fazer um comentário, mais uma vez, sobre aquela primeira questão. Um comentário rapidinho sobre o gabarito dela. Certo? Que eu estava fazendo. Parece que o sinal não estava muito legal, estava picando bastante. Então, comentário rápido aqui sobre o gabarito da primeira questão que eu resolvi com vocês. A questão questionou qual era o papel desse botãozinho aqui da barra de status do LibreOffice Calc. Aí, a última coisa que alguém vai pensar é o seguinte, que esse botão salva. Por quê? Quem salva é esse botão aqui, ou você clica no menu arquivo. Joia! Sabe qual é a resposta da questão que os meus alunos resolveram lá no TRE do Rio Grande do Sul? Letra D de dado, salva o documento. Qual é o papel desse botãozinho aqui para você anotar aí? Esse botãozinho indica pendências para gravação no documento. Esse é o papel dele. E como função secundária, se você clicar aqui embaixo 2 vezes, você necessariamente ativa a opção salvar. Mesma coisa que clicar em arquivo salvar ou botãozinho salvar. Muitos alunos meus do ponto fizeram essa preparação e foram para lá e arrebentaram na prova. Você também, se cair agora lá na prova e cai, é CESP, né? Você vai fazer também. Vamos passar para frente? Próxima questão. CESP, TRT, 21ª região. Essas duas que eu vou falar agora já são questões do gabarito tradicional do CESP, que é o gabarito de certo e errado. Vamos que vamos. Questão número 25 da prova do TRT da 21ª. Ao se iniciar uma fórmula no Excel com o sinal de igual, aí está dizendo que você iniciou uma fórmula com sinal de igual, indica-se que o conteúdo de determinada célula será calculado. Se eu comecei com sinal de igual, é porque é uma fórmula. Beleza. Cujas operações, se houver vários operadores aritméticos, serão envolvidos na seguinte sequência. Quer dizer, a questão é de informática, mas está pedindo para você lembrar da tia lá da 4ª série. Que tia, professor? Aquela que te explicou o que você ia fazer primeiro numa expressão matemática. Aqui diz o seguinte: potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração, respectivamente. Está dizendo que uma operação matemática segue essa linha dentro do Excel. O uso de parênteses pode alterar essa sequência de operação. Primeiro, quais são as prioridades matemáticas, né? Assim, analisando a grosso modo. Em primeiro lugar, você faz parênteses. Em segundo, vem a potência. Em terceiro lugar, multiplicação e divisão. Aqui vier primeiro, você faz. E depois, adição e subtração. Aqui vier primeiro, você faz. TRT, 21ª região, sabe quanto custa essa questão? Quase R$10.000. Quase 10. Sabe qual é o gabarito dela? Certinho. Muita gente na prova questionou a situação de multiplicação e divisão, adição e subtração, porque depende da ordem. Você vai multiplicar primeiro ou dividir primeiro a que vier na frente. Só que repara que a questão fala multiplicação e divisão. E depois adição e subtração.
Então passa a ser uma coisa só, adição e subtração, quanto à prioridade, ou seja, a que vier primeiro. E se eu colocar parênteses em algum lugar, já muda totalmente a figura dessa análise. Então a questão está correta. Eu diria que essa questão tem 1% de informática e 99% de matemática. Aonde entrou a informática na questão? Entrou na hora que falou do sinal de igual, que você começa uma fórmula lá. Porque o resto é tudo matemática. E não se esqueça, quer passar em concurso? Ainda está definindo qual o tribunal que você vai? Então estuda. Português, informática, constitucional, administrativo e raciocínio lógico. Essas 5 caem boa parte deles. Questão número 26 da mesma prova. TRT, 21ª região. O uso da alça de preenchimento. Professor, pode falar. O que é esse negócio de alça de preenchimento? Facinho. Olha aqui comigo agora. Está aqui, basicamente, uma planilha do Excel ou do Calc, tanto faz. E na célula A1, por exemplo, você tem um determinado valor. Se você clicar aqui no cantinho, vai dar uma cruzinha. Aí você clica, segura e vai arrastando. Na hora que você soltar, você vai copiar o conteúdo da célula A1 para as células subsequentes, certo? Você digitou aqui lá no Excel janeiro, aí você vem, clica, segura e puxa. Aqui embaixo vai dar fevereiro, março e abril. Você digita lá no Excel primeiro bimestre, clica, segura e puxa na alça de preenchimento. Ele vai estar copiando isso aí e aplicando nas células subsequentes. Beleza. O uso da alça de preenchimento, né, o cantinho que você clica, segura e puxa, é a alça de preenchimento, viu? Facilita no Excel o preenchimento de uma planilha, certo? Que poderá ser arrastado em qualquer direção, acima, abaixo, esquerda, direita ou diagonal, fazendo com que o valor contido na célula, aquilo que eu te falei, seja copiado para as demais células. Esta foi a afirmação da prova. E você, no dia da prova, teria que cravar a questão como errada. Erradinha da Silva. Por que está errada, professor? Por causa disso aqui, ó. O autopreenchimento pode ser feito acima, você pode puxar para cima na setinha, abaixo, direita, esquerda, mas não vai puxar isso em diagonal. Em diagonal você não faz. Pode clicar, segurar, ir para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Em diagonal, com a alça de preenchimento, você não faz isso. Você consegue selecionar células em diagonal? Consegue, mas com a alça de preenchimento só para cima, para baixo, para esquerda e para direita. TRT, 21ª região, questão 25 certa, questão 26 errada. Vambora? TRT, Rio de Janeiro, TRE, Rio de Janeiro. Por falar nisso, a qualquer momento, essa questão é do último concurso do TRE, a qualquer momento vem TRE de novo do Rio aí, e é CESP. Pode cravar isso aí, TRE do Rio de Janeiro, CESP. Joia? Vamos lá. É possível criar e editar documentos de planilhas em uma nuvem. Afinal de contas, o que é nuvem? Nuvem é fácil. É quando você contrata uma empresa na internet para obter serviços, como, por exemplo, armazenamento de dados. Tem gente que vai falar assim, não sei o que é esse negócio de nuvem, não. E usa Google Drive, Dropbox, Amazon Cloud Drive, Apple iCloud, OneDrive. Sabe o que é isso? É nuvem. É quando você usa os serviços de uma empresa na internet para, por exemplo, guardar os seus dados. Computação em nuvem é muito mais do que simplesmente armazenar dados em um servidor na internet. Mas o fundamento é esse. É quando você contrata uma empresa para guardar seus dados. Qual é a vantagem? A vantagem é simples. Você pode estar agora em Juiz de Fora, em Brasília, em Salvador, pode estar em Tóquio, você vai digitar o endereço do servidor que você contratou e vai acessar seus dados normalmente. Computação em nuvem representa a utilização de serviços na internet, entre eles o armazenamento de dados. Então, é possível criar e editar documentos em uma nuvem utilizando serviços oferecidos pelo Google Docs. Beleza, Google Docs é um conjunto
de aplicativos lá do Google, que você pode fazer isso em nuvem. Quem tem, por exemplo, aí Google Drive, né? É o pacote lá do Google, lá, o espaço do Google para armazenar dados, pode fazer isso aqui, ó, usar o Google Docs para editar e criar arquivos. Para isso, é obrigatório que tenham sido instalados no computador em uso um browser. Sim, é obrigatório que você tenha um browser, porque afinal de contas você precisa usar a internet. E o Microsoft Office ou BR Office, bem como este computador possua conexão à internet. Você tem que ter conexão à internet para usar a computação em nuvem? Sim, porque a nuvem é baseada na internet. Tem até momentos que você pode usar fora dela, mas a nuvem depende da internet. Beleza. É obrigatório que você tenha um browser instalado no seu computador? Sim, você precisa de um browser, mas não precisa ter o pacote Office ou o BR Office instalado. O erro fundamental dessa questão do CESP e do TRE do Rio é afirmar que para usar a computação em nuvem, você tem que ter o pacote Office ou o BR Office instalado no computador. Se liga que BR Office também aparece com o nome de LibreOffice. Então, TRE Rio, se liga meu aluno aí do CESP, questão errada, erradinha. CESP, Ministério da Educação e Cultura, considere as células A1, A2 e A3 de uma planilha em edição no Excel ou Calc. Contenham, respectivamente, os valores 10, 20 e 30. Então, a questão apontou o seguinte: A1, A2 e A3 de uma planilha em edição, no Excel ou Calc, tem 10, 20 e 30. A1 tem 10, A2 tem 20 e A3 tem 30. Beleza. Neste caso, ao se digitar na célula A4, esta fórmula que você está vendo aqui, basicamente, e pressionar Enter, a resposta é 20. Está dizendo que se você digitar isso aqui e bater Enter, é 20. Então, vamos lá. Média soma A1, 2 pontos, A3. Primeira coisa, meu aluno, olha para o tio e lembra. Numa expressão matemática, você não tem que começar pelos parênteses? Tem que começar pelos parênteses. Então, vamos lá. Essa questão diz que o resultado é 20. Vão calcular comigo agora. Vamos lá. Vamos fazer primeiro esses parênteses aqui. A soma de A1 até A3. Toda vez numa função que aparecer 2 pontos, você vai pensar em até. Quando aparecer ponto e vírgula, você pensa na preposição e. Então, olha isso aqui. Igual soma A1, 2 pontos, A3. Significa que vai somar A1, A2 e A3. Tem 2 pontos. E se tivesse ponto e vírgula, professor? Aí somaria apenas A1 e A3. Mas aqui tem 2 pontos. Qual é a soma de A1, A2 e A3? 10 mais 20 mais 30 é igual a 60. Então, a fórmula ficou assim, ó, depois de resolver aqueles parênteses. Igual média, entre parênteses, 60. Por quê? A soma de A1 até A3 é 60. Para e presta atenção. A função média, ela vai somar os valores do intervalo e vai dividir pela quantidade de valores somados. Nesta situação aqui, quantos valores você tem? 1. Qual que é a soma de 60? 60. 60 dividido por 1 é 60. Então, a questão aqui está erradinha da Silva Sauro, porque esse negócio aqui não dá 20. Esse negócio aqui dá 60. Muita gente cai na pegadinha de falar que a questão está certa, porque pega, soma tudo, dá 60. E a função média divide. 60 dividido por 3 é 20. Questão errada, mas errada com força. Porque ó, não é só média aqui, é média-soma. Soma de A1 até A3, 60. Tá, aí a fórmula fica igual média A1, 2 pontos. Aí a fórmula fica igual média 60. A média de 60 só tem um valor aí, é 60. Então, 60 dividido por 1 é igual a 60. Questão da prova do Ministério da Educação e Cultura, questão
erradinha. Erradinha, erradinha, né? Primeira questão aqui em cima também está errada e a segunda questão também está errada. CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O aplicativo Writer do BR Office utiliza para edição de textos. Utilizado para edição de textos, não permite a realização de cálculos com valores numéricos. Por exemplo, cálculos com valores em uma tabela inserida no documento de edição. Presta atenção no tio Paulo. Dentro de uma tabela, você necessariamente pode colocar cálculos. Você vai lá, menu tabela, inserir tabela, tabela pronta. Clica dentro da tabela, volta no menu tabela e vai em fórmulas. Você pode inserir fórmulas dentro da tabela do Excel, sim, e do Calc também. Então, a questão aqui é outra que está errada. Esse slide aqui é um slide errado, porque está tudo errado o que está escrito aqui. Ou seja, no dia da prova, muito cuidado para você não cair na pegadinha, né? Dessas três questões aqui, qual eu considero a maior pegadinha? Sem dúvida nenhuma, essa questão aqui, ó, que muita gente embala no 20 aqui, na verdade não é. Soma tudo, 60. Então, média 60 é 60 dividido por 1, dá 60. Joia, tranquilo, vamos passar para frente. Quer mais? Eu preparei mais para você. Quer estudar comigo nesse padrão que a gente está fazendo aqui, de questões de prova, especificamente com dicas, material teórico? Acesse a página do Ponto e veja a minha maratona de informática para o CESP, separada, e também para a Fundação Carlos Chagas, separadinha. Não só da minha matéria, mas de todas as matérias. Professora Júlia Andrade tem a sua maratona com o professor Marco Antônio Macarrão, professor Luiz Lima, de Direito Administrativo, Aurélio Casale, de Constitucional. Então, você vai ver muitas maratonas lá nesse padrão, aulas ao vivo, resolução de provas diretas. Mas, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão agora, mais uma envolvendo planilhas. Coloca a imagem da planilha, diz que você digitou essa fórmula aqui e te pergunta no final qual é necessariamente o resultado. Vamos fazer? Se as células C5, C6, C7 e C8 contiverem as instruções a seguir, então a soma do conteúdo destas células, C5, C6, C7 e C8, será igual a 132. Aqui é o seguinte, ó, você tem 4 fórmulas, C5, C6, C7 e C8. Os resultados dela vão ser somados e a questão afirma que será igual a 132. Não esqueça, numa função, quando aparecer 2 pontos no intervalo, indica até. Apareceu ponto e vírgula no intervalo, indica e. Primeira função, em C5, soma C2, 2 pontos, C4, dividido por 3. Bom, vamos lá. C2, 2 pontos, C4. Tá aqui, ó. Como tá 2 pontos, vai somar 45 mais 31 mais 23. 45 mais 31 mais 23 dá 99. 99 dividido por 3 é igual a 33. A questão é cumprida. Ela afirma que se eu executar esses 4 cálculos e no final somar os resultados, vai dar 132. O primeiro resultado, C5, tem 132. C5 tem 33. Vamos lá. No final, teremos que somar todos eles para ver se a gente consegue chegar em 132. Próxima fórmula. Igual média, tá aqui, ó. C2, 2 pontos, C4. O que essa fórmula vai fazer? Vai somar C2, 2 pontos, C4 e vai dividir pela quantidade de valores somados. Só te lembrando da questão anterior, aqui, ó, ficou 60. 60 dividido por 1 é 60. Aqui dentro são 3 valores. Qual é a soma de C2, C3 e C4? 99. A função média, o que ela faz? Soma os valores e divide pela quantidade de valores somados. 99 dividido por 3 dá 33. C7 agora, igual soma-se
Se entre C2 e C4 existirem valores menores do que 50. A função soma-se está pedindo o seguinte: soma se de C2 até C4 existirem valores menores do que 50. Vamos ver se tem? Aqui, ó. Tá aqui. C2 a C4. Existe algum valor aqui menor que 50? Tem, professor. O 23. O 31 também. O 45 também. Então, você está dizendo para mim que todos os três valores são menores do que 50. Exatamente. Então, a função soma-se vai somar todos os menores que 50 de C2 a C4. Sabe quanto que dá isso? 99. E no finalzinho aqui, ó, ainda está mandando você dividir por 3. 99 dividido por 3 é igual a 33. As três fórmulas que eu executei até agora, as três deram o resultado de 33. Falta uma para executar e depois somar todas elas. Dica: toda vez que aparecer um se na prova, você faz assim, ó, traça uma linha até o primeiro ponto e vírgula soltinho que você achar. Achei. Escreve assim, referência e critério. Aí você continua. Até o segundo ponto e vírgula soltinho que você achar, achei. Escreve embaixo, verdadeiro. Dali para frente, você escreve falso. Por quê? Fácil. Até o primeiro ponto e vírgula solto é a referência e o critério. É o que nós chamamos de história. Se essa história que está aqui for verdadeira, você faz a primeira conta e corta a segunda. Se essa história que está aí for falsa, o que você vai fazer? Você vai cortar a primeira e executar a segunda. Agora, para ter esse raciocínio, sempre assim, até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério, até o segundo verdadeiro e dali para frente, falso. Vamos resolver a questão? Lembrando que os três primeiros itens deram 33. 33, 33 e 33. Vamos resolver agora. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Tá. Até o segundo ponto e vírgula soltinho é o verdadeiro. E dali para frente é o falso. Vamos ver a história. C7, tá aqui. C7 tem 33. É igual a C6. Quanto que tem em C6? 33. A afirmação aqui é 33 é igual a 33. Essa afirmação é verdadeira. Se a afirmação é verdadeira, eu tenho que fazer o primeiro cálculo que é verdadeiro ou o segundo cálculo que é falso. O primeiro é sempre verdadeiro e o segundo é sempre falso. Professor, 33 é igual a 33, então a afirmação é verdadeira. Corta a segunda condição, que é sempre a falsa, e execute, então, a primeira condição, que é sempre a condição verdadeira. É um outro se, então nós vamos ter que fazer de novo. Até o primeiro ponto e vírgula, referência e critério. Até o segundo ponto e vírgula, verdadeiro. E dali para frente é falso. Por que eu precisei fazer isso de novo? Porque aqui tem outro se. Se tem outro se, começa de novo. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Até o segundo é verdadeiro. E dali para frente, condição falsa. Vamos ver? C5. C5 tem 33. Beleza. É igual a C6, que tem 33. A afirmação aqui é C5 é igual a C6. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 33 é igual a 33. Afirmação verdadeira. Se é verdadeira, eu vou executar a primeira condição e esquecer da segunda condição. Ou seja, o que tem em C6? C6 tem 33. Está aqui o resultado desse se. Esse se deu 33. Então, eu vou somar agora. 33 mais 33 mais 33 mais 33. Sabe quanto que dá isso? 132. 33 mais 33 mais 33, 132. Colocar um sertão bem grandão assim, ó, na questão para ficar bonito
igual aquela questão lá da quarta série que a tia colocava estrelinha no caderno, certo? Mas, ó, só para você se ligar, 33 é igual a 33, verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou fazer a primeira conta, que é a verdadeira, senão eu faço a falsa, não é isso? Beleza. Então, C5 é igual a C6. O que tem em C5? 33. O que tem em C6? 33. Afirmação verdadeira. Se é verdadeira, você faz a primeira e ignora a segunda. O que tem em C6 aqui que é a primeira? 33. Então, ó, 33 mais 33 mais 33 mais 33, resposta 132. Corta para a tela aqui no tio agora. Entendeu a questão? Entendi, professor, mas deu um trabalho danado, né? Pois é, você não quer ganhar bem? Você não quer passear bastante nas férias? Então, o que você vai fazer depois aí? Vai pegar a gravação dessa aula aí, vai ver a questão 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Se no final de 10 vezes você se sentir pronto para resolvê-la, ótimo, mais um aluno do ponto aprovado em concurso público. Vem comigo que tem mais. Respira não, para quê? Que luxo é esse? Respirar? Domingo? Gabriel, que horas são aí agora, por favor? 17 horas e 43 minutos. Respirar? Que luxo é esse? Nada de ver Fantástico, nada disso. Vem comigo, vamos fazer mais. TRE, Espírito Santo. Prova do TRE do Espírito Santo, vamos resolver a partir desse momento. A figura mostra uma janela do Excel com uma planilha em processo de preparação. Detalhe importante. A versão do Excel aqui podia ser 2003, 2010, podia ser 2099, que a resposta não ia mudar. A resposta continuaria a mesma. E lembra o meu aluno, por exemplo, do CESP, que está fazendo prova do TRE de Pernambuco. Office 2003. Cuidado, certo? Vamos lá. A figura acima mostra uma janela do Excel com uma planilha em processo de preparação. Então, resumidamente, olhe a imagem e responda a questão. Após a execução da seguinte sequência de ações, os números 143 e 33 estarão contidos, respectivamente, nas células F4, F3 e F4. Caso você execute o seguinte, clica em F3, digita essa fórmula que está aqui, depois clica na célula F4, copia, claro, clica em F3, clica no botão copiar, clica em F4 e clica em colar. Vamos resumir a questão? A questão é simples, ela diz o seguinte, se você clicar em F3, que está aqui, e digitar essa fórmula, vai dar aqui dentro 143. Aí você copia essa fórmula e cola na célula F4, TRE do Espírito Santo. Diz o seguinte, que aqui necessariamente vai dar, se você fizer isso, vai dar 33. Eu vou te ensinar agora o macete para você resolver essa questão e outras que apresentam a história da referência absoluta. Bem facinho, bem tranquilo, se liga. Toda vez que aparecer esse cifrãozinho aqui, ó, significa que o valor está travado, que ele não vai sofrer mudanças ou qualquer tipo de ajuste durante a cópia. Vamos lá? Então, F3 tem igual a D2 mais E2, sendo que a célula E2 está com esse sinal de referência absoluta. Nesse momento, esse sinal não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque D2 mais E2 não vai sofrer influência desse sinal. O que tem em D2? D2 tem 122. Beleza. O que tem em E2? E2 tem 21. Então, vamos lá. 122 mais 21, sabe quanto que dá? 143. Opa! Se a questão para aqui, ela está certa. Por quê? Porque 122 mais 21 dá 143. Isso foi digitado na célula F3.
e gerou o resultado 143. Agora essa fórmula foi copiada para a célula F4. Então, deu o Ctrl C ali, clicou no botão copiar, clicou em F4 e clicou em colar. Quando você colar essa fórmula aqui, lá na célula F4, olha o que vai acontecer. Você não está descendo uma linha? Sim. Então, o D2 que está aqui vai virar D3. Você está descendo uma linha. O E2 que está aqui é para virar E3, porque você está descendo uma linha, não é isso? Copiar de F3 para F4, você está descendo uma linha. Então, você pega o D2 e aqui embaixo você põe D3. Desce a linha 2 para a linha 3. E pega aqui para mim, por exemplo, esse E2, embaixo eu vou descer uma linha e vai virar E3. Agora vem o macete. Isso aqui não está com cifrão, significa que está travado. Quando você copia o D2 para baixo, para F4, ele vira D3. Quando você copia o E2 para baixo, ele viraria E3. Mas como ele está com esse símbolozinho da referência absoluta, trava o valor. Ele continua necessariamente como E2. Então, a fórmula em F4 fica assim. D3 mais E2. O que tem em D3? D3 tem 12. Tá aqui, ó. D3 tem 12. O que tem em E2? E2 tem 21. Quanto que é 12 mais 21? 12 mais 21, professor, dá 33. Opa! Então aqui em F4 deu 33? Aqui. A questão está certa. Por quê? Quando eu joguei a fórmula na célula F3 e digitei e bati Enter, a resposta foi 143. Copiei essa fórmula para a célula F4. O D2 em F4 virou D3. Afinal de contas, eu desci uma linha de F3 para F4. O E2 viraria E3 aqui embaixo, mas como ele está travado, esse símbolozinho de referência absoluta não permite que o valor se modifique. Resposta da questão 47, prova do TRE do Espírito Santo, resposta correta, certinha, joia, CESP. E eu vou te falar isso 10 vezes. Estou com uma prova em andamento e o CESP usando versões antigas. Se eu colocar aqui o Office 2010, mudaria a resposta? Não. Continuaria a resposta mesmo. E 2013? Também não. Continuaria a mesma resposta. Resposta correta, 47, certinha. Vamos para 48. Para se calcular a média aritmética dos números contidos em B2, B3 e B4, então eu quero calcular a média de B2, B3 e B4. Onde está isso? Está aqui, ó. Basta que eu clique na célula B5, digite esta fórmula aqui que você está vendo e pressione a tecla Enter. Então, eu vou somar tudo e dividir por 3. Não está certo, meu aluno? Tranquilo? Joinha? Beleza? Claro que não. É claro que está errado. Quem tem a prioridade matemática? A adição ou a divisão? Se você quiser que esta fórmula aqui calcule a média aritmética, você teria que fazer assim, ó. B2 mais B3 mais B4, parênteses, barra 3. Aí calcularia. Mas do jeito que está aqui embaixo, só está dividindo essa fórmula aqui, esse B4 por 3, e somando com o resto. Então, TRE do Espírito Santo, CESP, questão 47, questão correta, e questão 48, questão erradinha da Silva. Certinho? Tranquilo? Esse slidezinho aqui era só para te mostrar também, ó, copiar de F3 para F4. Era só para ilustrar aquela situação para você. O D2 que está em F3, quando você copia para F4, vira D3. O E2 que está em F3, quando você copia para F4, viraria E3, mas como está com um cifrãozinho,
não permite a mudança e o valor continua o mesmo. Por isso que a questão número 47 tem a resposta certinho. Nossa aula chegando ao fim, e eu preparei para você aqui também um presente meu para você, que você use bastante em relação aos concursos que você vai fazer aí. Eu coloquei para você, ó, a barra de ferramentas do LibreOffice Calc, com os 52 botões, com o desenho do botão, a função do botão e o nome dele. O CESP pede muito essas barras, porque ele costuma colocar um desenho desse aqui na prova e te falar, fulano clicou nesse botão, então o resultado é tal. Você percebeu isso em várias questões que nós fizemos aqui, ó, em que os botões foram apresentados. Então fica aí, no final da minha aula, um presente para você, barra de ferramentas do LibreOffice Calc, com nome, desenho e função. Coloquei enumeradinha para você estudar, o nome do botão, o desenho do botão e a função do botão. Finalzinho da aula, apresentar para você também aqui, ó, as minhas maratonas. Maratona do CESP, por exemplo, foco total em banca. Sabe que dia que começa? Amanhã. Se você tiver a fim de fazer, foco total na banca, aulas ao vivo, uma aula por semana com 2 horas de duração. Essa aula, 1h40 de aula e 20 minutos de chat. Se tiver a fim de fazer, já está prontinha para a matrícula Maratona FCC e a Maratona CESP. A minha Maratona CESP começa amanhã, às 18h30. Uma aula por semana, igual você viu agora, ao vivo, de execução de provas. Vou dar muito material também, dica de prova, explicar a teoria pontual em relação a cada questão. Te convido a conhecer as minhas maratonas em relação aí às provas que vão acontecer do CESP e da FCC. No caso, valor de maratona, aqui, ó, mamão com açúcar. Valor da minha maratona para 3 meses de aula ao vivo, R$ 240,00. E se você quiser, você divide isso em 12 parcelas. Sabe qual é o custo disso em 12 vezes? R$ 20,00. Se tiver a fim de fazer, você vai ser muito bem-vindo. A fim de fazer? Espera aí, fazer diferente. Assiste de graça. Assiste de graça. Quer assistir de graça? De graça. Eu te dou até o dia 12 de fevereiro para você assistir a minha maratona que começa amanhã de graça. Chegou dia 12 de fevereiro, você não gostou do professor? Achou que o professor está explicando tudo errado? Cancela, sem nenhum custo. Estou te convidando agora para assistir as minhas maratonas até o dia 12 de fevereiro, a maratona do CESP, até o dia 12 de fevereiro, sem custo nenhum. Só você fazer matrícula lá, chegou no dia 12, até o dia 11. Até o dia 11, chegou lá. Não rolou, não gostou, você tem todo o direito de cancelar sem nenhum custo. Sabe por que eu faço isso? Porque eu confio muito no produto do ponto e o que os professores oferecem para vocês. Queria, né, a professora Júlia Andrade já vai entrar com vocês aí, vai sortear pacote aí, vai sortear curso para vocês, mas eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aí no domingo. Para mim, estar aqui no domingo é um prazer poder passar o que eu puder para você, para facilitar também a sua vida no dia da prova. A professora Júlia Andrade está chegando aí para fazer sorteio aí com vocês, mas muito obrigado pela sua confiança no meu trabalho, obrigado aos coordenadores que eu tenho, que são tops, VIPs, Mega Blaster ao quadrado, Marco Antônio Macarrão e Júlia Andrade, e fica a dica final do tio Paulo. Coloque os seus sonhos na mão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você, porque os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Contem sempre comigo, contem com o ponto, de uma forma geral. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.